No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Você já parou para pensar no que Deus está anunciando aqui através dessa sua criação? Por exemplo, se a gente lê até o sétimo dia, você vai poder fazer muitas perguntas para si. Por exemplo, por que Deus está criando o sol, a lua e as estrelas no quarto dia? E por que Deus colocou o sol, a lua e as estrelas para fazerem separação entre a luz e as trevas? Sendo que no primeiro dia, antes da fundação do mundo, Deus já separou a luz das trevas. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui através da sua criação é uma coisa maravilhosa. Porque Deus ele não somente está criando essas coisas do jeito que está escrito, mas Ele está aproveitando para mostrar o que aconteceu antes da fundação do mundo, na eternidade, antes da rebelião do diabo. E Ele está aproveitando para mostrar as coisas que acontecerão no futuro. E todas as obras do Filho dele estão sendo reveladas através dessa criação. E você vai entender isso só quando você olha para as palavras dos profetas e faz a soma. E até nas cartas de Paulo vai aparecer coisa semelhante. Por exemplo, o Deus que a gente conhece é o Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo fala que Ele é o Todo-Poderoso. Agora a gente pergunta, por que um Deus Todo-Poderoso criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Será que Ele não tinha poder o suficiente para criar em um dia só? A gente sabe que Ele teria. Ou pelo menos em 3 dias. Não, Ele criou em 6 dias e ainda precisou do 7º para descansar. É interessante que em Isaías fala que Deus não se afadiga. Ele não se cansa e nem se afadiga. No mesmo livro de Isaías, Deus fala que Ele forma as trevas. É Ele que forma as trevas. Então, se Deus não se cansa e nem se afadiga, é claro que Ele está anunciando muitas coisas aqui. Então, se Deus, sendo sábio, sendo inteligente, Ele forma as trevas. Lá em Provérbios mostra que Ele fundou os abismos. Ele faz as trevas e Ele coloca sobre a face de muitas águas. Que sentido teria Ele fazer isso, sendo que Ele não gosta das trevas? Desde Gênesis até o final da palavra dele, Ele mostra que Ele não gosta das trevas. Então Ele tem o trabalho de formar as trevas, colocar elas sobre a face de muitas águas, porque o abismo de Gênesis é muitas águas. E Ele coloca essas trevas sobre a face de muitas águas para depois ter o trabalho de separar a luz das trevas. E ainda Ele não separa de uma vez. Depois, no 4º dia, Ele faz o sol, a lua e as estrelas para manter a separação sobre a luz e as trevas. Na verdade, todo o Evangelho está sendo anunciado aí através da obra de Deus. Se você for olhar, você vai ver que Deus criou os céus e a terra com poder e sabedoria. E Paulo fala que o Messias, que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Ele fala isso, se eu não me engano, está em 1 Coríntios, capítulo 2. Não estou lembrado direito o capítulo, mas ele fala lá que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Então você vê, se Deus criasse o mundo em apenas um dia e não descansasse, e Ele não precisa descansar, Ele mostraria o seu poder. Mas fazendo o mundo em 6 dias e descansando no 7º, além de mostrar o seu poder, Ele mostra a sua sabedoria também, porque Ele anunciava as coisas que haveriam de acontecer. Em Isaías 46, se você for ver o profeta Isaías e ler todo o profeta, você vai anotar essas partes que eu estou falando, você vai ver que Deus ele vai revelar um monte de coisas sobre a sua criação. Ele vai dar um monte de dicas para você ler Gênesis com outros olhos. Você vai ver que em Isaías 46 ele fala que Ele é o princípio e o fim. Ele fala que Ele anuncia as coisas do fim no princípio. Ele fala, eu vos anuncio o fim desde o princípio. E esse princípio que Ele se referiu é o princípio da palavra dele. No princípio criou Deus os céus e a terra. E se você for prestar atenção, você vai ver aqui que 7 vezes Deus fala que é bom as coisas que Ele faz. Ele separa a luz das trevas, Ele separa as águas, sabe? As águas de cima e as águas de baixo, onde vai aparecer o espaço. Porque era tudo água. Como você tem que imaginar a criação de Deus, primeiro literalmente. Tinha um abismo, e nesse abismo não era só um buraco, eram muitas águas.
Muitas águas mesmo a ponto de ter só água. E o que cobria essas águas era só trevas. E foi Deus que formou isso daí. Foi Deus que fez esse cenário para depois ir dando forma em tudo. E a maneira que ele ia dando forma, ele ia revelando as coisas espirituais através das literais. Por isso que quando nós estamos lendo Gênesis, nós estamos lendo a lei de Deus. A instrução. São sombras das coisas futuras. Quando o escritor de Hebreus fala que a lei tem a sombra das coisas futuras, mesmo que ele estivesse focado no tabernáculo e nos dons do tabernáculo, ele também sabia de Gênesis. Então você vê que Deus ele separou, né, as águas de cima, as águas de baixo, onde apareceu o espaço. Pedro mesmo ele fala que o mundo antigo ele pereceu pelas águas, ele foi criado pelas águas, pereceu através das águas. Mas agora esse mundo não vai ser destruído com água. Ele fala, foi reservado para o fogo. Que através do dia da vinda do Senhor Jesus, os elementos que há no mundo vão se destruir, ardendo em fogo. Ele fala isso. Aí você vê que da terra seca Deus começa a formar os animais, e também tem os animais das águas, que saem das águas. Você tem que imaginar o cenário. O que está acontecendo não somente na terra, mas também nos céus. Aonde que estão os anjos de Deus eleitos nessa hora? Eles estão vendo? Aonde que estão os anjos que se rebelaram nesse momento da criação de Deus? Aonde que está o querubim ungido? Que agora ele era Satanás. Você tem que imaginar, ter todo esse cenário. Então, quando está saindo os animais da terra, você vê que começa a sair leão, começa a sair cordeiro, começa a sair todo tipo de animal da terra seca. E eles não estão comendo uns aos outros. Eles não estão fazendo guerra. Eles estão vivendo em harmonia, correndo uns com os outros. Eles não estão comendo nem uns aos outros e nem vai devorar os homens. Adão e Eva, no caso, né? Nem vai devorar eles quando Deus fazer o homem. Você vê que Deus vai criando e vai falando, é bom, é bom, é bom. 7 vezes ele vai falar isso. Agora, por que Deus está falando que é bom? E também, por que Deus está fazendo dessa forma? Né? Se você for ver, tem uma coisa interessante aqui em Gênesis, porque você lê aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. No português, nós lemos no princípio. Em inglês também. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra, dando a ideia de que foi tudo um começo aqui. Não está falando aqui de uma pessoa, de ninguém, mas está falando que o princípio Deus fez os céus e a terra. Mas a ideia que Deus está querendo passar não é essa. Porque quando você vai ler isso no hebraico, aqui a palavra no princípio é Bereshit. E essa palavra, traduzida corretamente, a palavra B, está junto com o resto da palavra. E essa palavra traduzida, Bereshit, ficaria pelo princípio, ou através do princípio. Então, não é só no princípio. Também, em grego, quando você vai ler João, quando ele fala no princípio, era o verbo, João está fazendo aqui também, ele está associando, João está revelando as coisas espirituais através disso daqui, porque parece, né? Você vê que parece no princípio, era o verbo, e vai indo, ele fala da luz, fala das trevas, ele fala que a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevalecem contra ela, que na luz estava a vida dos homens. E quando você vai estudar o grego, quando está escrito en arche, en hologos, a palavra en arche, ela deveria ser traduzida em princípio. Só que a palavra em grego, ela também pode ser traduzida como em português. Tipo, ela pode ser traduzida também como no princípio. Ela pode, dependendo do texto. Mas se você tem a revelação, que nem na apostila mesmo, quando você vai estudar grego, eles falam isso. Sem tocar sem saber dessas coisas espirituais, eles falam que se fosse traduzir direitinho, 1 João 1, tinha que ser em princípio. Mas quando a gente fosse ler isso em português, em princípio, ia ficar estranho, não ia? Então, eles falaram que a melhor tradução é quando você consegue adaptar ela para a língua, para fazer o leitor compreender. Aí colocaram no princípio, era o verbo. Mas João está falando em princípio. Aí ficaria estranho você ler assim, mas depois você receberia a revelação. Quando chega em João 1, verso 14, que aí ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, também não é assim que está no grego. Está escrito, o verbo se fez carne e se tabernaculou entre nós. A palavra lá é esquinosen. E se fosse traduzir isso, era tabernaculou. O tradutor tinha que, não sei se existia essa palavra na época, mas ele tinha que inventar essa palavra, né?
ou traduzir de maneira correta, porque a palavra ali é a palavra tabernáculo. Então quer dizer que João, além de estar falando das coisas espirituais de Gênesis, ele ainda está revelando o sentido das festas, o sentido da festa do tabernáculo. Porque ele não está falando só da festa do tabernáculo, ele está falando das festas de Deus. Então João 1,14, para ser traduzido direitinho, teria que ser: o verbo se fez carne e se tabernaculou entre nós. Mas aí o tradutor optou por uma tradução mais simplificada, porque muitas pessoas não iriam entender tabernaculou entre nós. O mesmo acontece em Apocalipse 21. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Não está escrito assim? E os homens habitará com ele. Mas no grego não está escrito assim. No grego a palavra, de novo, aparece a palavra skenosen, falando que Deus se tabernaculou neles. É uma coisa maravilhosa que está aparecendo aí, né? Por isso que o grego restaura muitas coisas da verdade. E aí, mas eles optaram por uma tradução mais simples, simplificada do texto. Dá para você entender coisas espirituais, mas você vai ter que dar muita volta para chegar no que estaria visível. Mesmo que tivesse escrito ele se fez carne, se tabernaculou entre nós, e muitas pessoas não entendessem, elas iriam entender futuramente. Se o tradutor não entende a revelação, ele não pode impedir que outras pessoas entendam. Ele tem que traduzir corretamente. Então, isso daí foi só um exemplo, né? Por isso que quando eu quero falar para você que aqui, quando está escrito no princípio criou Deus os céus e a terra, esse no princípio aqui não é apenas um começo. Esse no princípio está falando de Cristo. Por Cristo. Ele é o princípio, não é? E o fim. E você vê que quando Paulo leu isso daqui, ele entendeu o que estava escrito aqui. Não tem quando Jesus fala lá em Apocalipse, ele fala assim que ele é o princípio da criação de Deus? Eu acho que é para a igreja de Laodiceia, que ele fala, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando Jesus se apresenta dessa maneira para a igreja, ele não está falando, isso diz o primeiro que foi criado, né, o princípio da criação de Deus, o que você entende? Mas o que Jesus está falando, ele está dizendo assim, eu sou o princípio da criação de Deus. Querendo dizer, lembra lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra? Jesus está falando, eu sou esse princípio. Os céus e a terra foram criados em mim, querendo dizer que ele é o cabeça de tudo. E assim como ele é o cabeça de tudo, ele ia colocar em ordem aquelas 7 igrejas. Ele ia começar a acender aquelas 7 lâmpadas. Quando Paulo lia Gênesis, ele lia que esse princípio aqui é Cristo, sabia? Até essa luz que resplandeceu sobre as trevas, ele enxergava como o Filho de Deus. Deus anunciando uma vinda do seu Filho. Colossenses 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Qual é o objetivo disso? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, Paulo está com Gênesis aqui na cabeça, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui ele já colocou a luz. Em quem também temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a sua criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Aí depois que Paulo disse isso, ele acrescenta o primogênito de toda a sua criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Olha só como vai aparecer Gênesis 1 aqui. Porque nele quem? Em Cristo, né? Foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Está vendo Paulo enxergando Cristo como cabeça de tudo? E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha só, é o princípio. E o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Agora vê bem, no verso 18 ele fala, ele é o princípio. Olha Paulo revelando
uma leitura espiritual de Gênesis. Ele é o princípio. Agora volta no verso 16. Porque nele, no princípio, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Como é que você lê Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E sabendo que no hebraico seria através do princípio ou também por causa dele, Deus criou os céus e a terra, você faz uma leitura bem mais correta, bem mais perto da mente de Deus. Deus está revelando ali que através do Filho, Deus fez, através do princípio, Deus fez todas as coisas, porque Ele é o princípio. Se Cristo não viesse a existir, não teria necessidade a criação de todas as coisas. E quando eu digo se Ele não viesse a existir, eu digo como imagem visível. Porque antes de Paulo falar que Cristo é o primogênito de toda a criação de Deus, de fato Paulo está falando que Cristo é o primeiro a ser criado, mas não de maneira que Ele não existia antes e Deus teve uma ideia dizendo eu vou criar um filho. O Filho existia no Pai, só que de maneira invisível, pois não existia tronos, principados, nada. Você viu o que Paulo fala em Colossenses, lembra? Nele foram criados tronos, principados, potestades, está falando dos 24 anciãos aí. E eles foram criados como imagem visível. Só que antes deles serem criados, o Pai colocou a sua imagem no Filho como uma imagem visível. De maneira que assim o Filho, que existia invisivelmente no Pai, passa a existir de maneira visível. E assim ele passa a ser o primogênito de toda criatura visível, porque ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, assim ele fica com a primazia em todas as coisas. E Paulo fala isso em Colossenses 1. E isso foi para que ele teve a primazia em todas as coisas. Ninguém veio a existir como imagem visível antes do Filho. Assim como também ele é o primogênito dos mortos. Não foi Abel o primeiro a morrer. Na presciência de Deus, o Filho já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Porque para Deus dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus já sabia o que ia acontecer na terra, como o homem ia cair, ia precisar de redenção e que isso ia custar a própria vida dele. Então quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, foi uma decisão que o Pai tomou com o Filho, de que ele vai fazer o homem, mas ele vai morrer. Na presença de Deus, ele já tinha sido morto. Se Deus não tivesse essa presciência e não soubesse dessas coisas, ele iria ser surpreendido com a queda do homem, iria ser uma ideia que ele bolou no momento, ou futuramente, para a redenção do homem. E isso está fora dos atributos de Deus, porque ele é presciente, ele sempre soube dessas coisas. Então, como a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criatura, mas ele sempre existiu, porque ele é poder e sabedoria de Deus. Houve algum momento em que Deus não tinha poder e sabedoria? Então, se você for ler Efésios 1, que bate com Colossenses 1, aliás, essas epístolas, elas são bem parecidas umas com as outras, só que tem pontos que Paulo fala com mais revelação para os Efésios e tem ponto que Paulo fala com mais ângulo, com mais revelação para os Colossenses. E aí, como nós já lemos Colossenses 1, em Efésios 1, verso 9, Paulo diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Essa palavra descobrindo-nos significa revelando-nos, que Deus revelou para os santos. Qual é o mistério da sua vontade? E aí ele vai falar aqui, qual é o mistério da vontade? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Você vê o que Paulo está querendo dizer aqui? Que Deus revelou para os seus santos o mistério da sua vontade. Qual que é? Aí antes de falar qual que é, ele fala segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Olha qual é o mistério da sua vontade. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Quais? Antes dele falar quais coisas, ele fala na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Quais as coisas que haveriam de tornar a congregar em Cristo? As coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra. Paulo aqui, ele não está falando tudo, ele está dando uma dica, né? E tem que prestar atenção no que está lendo. Quais são as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra que haveriam de tornar a congregar em Cristo? E se diz aqui, tornar a congregar, quer dizer que um dia se descongregou dele. Porque diz, tornar a congregar. Na palavra no grego é recapitular nele. Todas as coisas que estão no céu e todas as coisas que estão na terra. E isso faz parte do mistério da sua vontade. Agora, quais são essas coisas? O que aconteceu no céu
E o que aconteceu na terra tem a ver com se distanciar de Cristo e que tem a ver com voltar a congregar nele, ou seja, para ele voltar a ser cabeça de todas as coisas. Quais são essas coisas? Vê como tem coisa aí? Agora vamos voltar em Colossenses, capítulo 1, e vamos ler de novo. Eu não quis explicar tudo de uma vez, quando a gente leu a primeira vez, para a gente ir montando o quadro. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a sua criação. Porque nele que significa Cristo, que Paulo mesmo vai explicar que Cristo é o princípio, porque nele, no princípio, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. Visíveis e invisíveis. Por que visíveis e invisíveis? Visíveis para Deus e invisíveis para nós. Nós não podemos ver. Um dia nós vamos ver. Pela fé, nós podemos olhar para Apocalipse e ver. Mas um dia nós vamos poder ver com os nossos próprios olhos. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio. E o primogênito de entre os mortos. Para quê? Para que em tudo tenha a primazia. Ele passou a ser tudo em primeiro lugar. Porque, presta atenção no verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quais? Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Lembrou de Efésios? Agora vê que Paulo está falando de uma reconciliação, que em Efésios ele vai falar que é na plenitude dos tempos. Essa reconciliação de reconciliar consigo mesmo todas as coisas que estão nos céus e na terra, é a mesma coisa que Paulo falou em Efésios, de fazer a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Se está havendo uma reconciliação, é que um dia aconteceu algo, porque senão não tem como haver reconciliação. Então, aconteceu alguma coisa no céu, algum dia, que Cristo era a cabeça, aconteceu algo que ele acabou perdendo domínio, aconteceu algo no céu em que precisava um dia haver reconciliação? Aconteceu. Aconteceu algo na terra que um dia alguém se apartou de Cristo, que precisaria haver reconciliação? Aconteceu. Deus ele vai revelar muitas coisas de Satanás através de comparações espirituais. E um desses homens que Deus olhou para ele e se lembrou do diabo e aproveitou a oportunidade para desmascarar o diabo para os seus santos, é o rei de Tiro. Olha o que diz Ezequiel 28, a partir do verso 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Deus não ia estar falando assim de um homem. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí vai falar, todas essas pedras, né? A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Vê o que diz? No dia em que foste criado. Não pode estar falando aqui de um homem somente. Tu eras querubim ungido. Só aqui nessa palavrinha. Tu eras querubim ungido. Essa palavra ungido é Messias. Ou seja, ele era um querubim, Messias. Se fosse no grego, estaria, tu eras querubim Christos, para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Não pode ser homem de jeito nenhum. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Na multidão do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para te olharem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo,
que te consumiu a ti, e te tornei incisa sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então aqui você vê palavras chaves. Ele era perfeito nos caminhos de Deus. Não pode estar falando de um homem que nem parte de Israel fazia, né? Se fosse o rei de Tiro. Ele era perfeito nos caminhos de Deus até o dia que se achou iniquidade nele. Se estivesse falando de qualquer outro rei, haveria iniquidade sempre, até no próprio Israel, que passava por propiciação pelos pecados todos os anos. Havia iniquidade todos os dias. Mas aqui Deus fez uma acentuação falando, você era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade. Tá vendo? Era uma pessoa que nunca havia pecado, mas um dia se achou iniquidade. E fala que pela multiplicação do comércio dele, ele pecou. Ele não somente pecou, mas ele fez a multiplicação de comércios. Ou seja, você vai entender melhor o que significa isso, né? Quando você começar a entender o que o diabo fez no céu. Outro texto está lá em Isaías 14. Deus também aproveitou o rei Nabucodonosor para revelar mais uma parte do diabo. E isso dá para se entender, porque no livro do profeta Daniel, você vai ver que Deus começa a revelar muitas coisas. Por exemplo, você sabia que Deus, ele manda mensagens pro diabo através dos homens na terra? Não é bem isso que eu estou querendo dizer, mandar mensagens, mas ele na verdade está desmascarando o diabo através de assuntos espirituais. E ele aproveita dos personagens malignos na terra para revelar o diabo diante dos seus santos. Quando você olhar para o Apocalipse, você vai ver que João viu um sinal no céu, era um grande dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres. Diz que a sua cauda arrastava após si a terça parte das estrelas do céu. Isso é antes da fundação do mundo. Deus está dando ali um quadro mais completo em Apocalipse, porque se você olha para os profetas, por exemplo, no profeta Daniel, Daniel estava orando e o anjo Gabriel veio responder. A resposta saiu da parte de Deus no primeiro dia em que Daniel começou a orar. Só que o príncipe da Pérsia barrou esse anjo, de maneira que houve 21 dias de batalha. E esse anjo não conseguiu responder a oração de Daniel. Agora, você acha que existe algum homem na face da terra capaz de barrar o anjo Gabriel? Você acha que Deus falou para o anjo, Gabriel, vai lá responder a oração de Daniel? E aí o anjo Gabriel saiu do terceiro céu, passou pelo segundo, já começou a atravessar a atmosfera, sem sofrer nenhum dano, chegou na terra, chegou lá na Babilônia, onde já era domínio Pérsia, e aí na hora que ele ia entrar pela porta para responder Daniel, aí o príncipe da Pérsia não deixou. Quem que será o príncipe da Pérsia? O rei não era, porque fala príncipe, e príncipe é filho de rei. Todo príncipe é filho de um rei. O filho de Dario impediu? Esse príncipe da Pérsia, na verdade, é o diabo. E ainda se você for ler o profeta Daniel, você vai encontrar que o anjo Gabriel ainda ia pelejar com o príncipe da Grécia. E se você for olhar para Roma, continua o diabo reinando ainda nas nações. Você vê que ele arrastou a terça parte dos anjos de Deus e constituiu para si um reino. E ele começou a dominar sobre a terra. Agora você vê que esses anjos, eles são representados por Deus, para nós, como as estrelas do céu. Aquele abismo de Gênesis, na verdade, é muitas águas. É um grande mar sobre um abismo. Diz que havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí o que aconteceu? Vem a luz sobre esse mundo tenebroso. E isso já era um anúncio da vinda do Filho de Deus. E quando essa luz resplandeceu, houve uma separação da luz e das trevas. Houve uma separação de 2 reinos aí. Você vê que então Deus, enquanto criava os céus e a terra, ele ia anunciando como ele e o seu filho, eles como são prescientes, eles iam enxergando o futuro e querendo também revelar o passado, eles iam criando de maneira figurativa o universo. Então aí você começa a aprender que não é por acaso que sobre aquelas águas que representam povos, línguas e nações, isso é anunciado por Deus não só em Apocalipse. Em Isaías, Deus começa a falar também porque os povos bramam como bramam as muitas águas, os mares, porque os povos, as nações bramam como rugem as muitas águas. Isso tem em Isaías 17, tem nos Salmos e aparece em Apocalipse também. Muitas águas são povos, línguas e nações. Rio também representa a exércitos. E aí você vê que não é por acaso então que Deus colocou as trevas, deixou a ausência de luz e colocou as trevas sobre a face do abismo. Deus querendo mostrar que um dia o querubim, que era luz, que era perfeito em seus caminhos,
que um dia ele se converteu em trevas no seu reino e ainda enganou a terça parte dos anjos de Deus? Deus, querendo revelar isso para os seus santos, ele fez as trevas e colocou sobre a face do abismo. Mas Deus, querendo mostrar que um dia o seu filho viria como a luz do mundo, o que ele fez? Enviou a luz sobre o mundo para começar uma restauração no mundo. E aí você percebe, assim como havia trevas sobre a face do abismo, assim também o diabo se converteu em trevas. Ele enganou a terça parte dos anjos de Deus e fez com que eles se convertessem em trevas, e eles estavam dominando as nações, que estava representada no abismo, as muitas águas. Você pode ver que primeiro Satanás vai reinando, dominando as nações. Depois vem Cristo no mundo. Assim também em Gênesis, havia trevas sobre a face do abismo, e depois a luz vem ao mundo. Olha, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Era quando Jesus haveria de vir sobre essa terra. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Está vendo? Povos ilustrado no mar, no abismo. E a escuridão cobrindo elas. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. E se você vai ler Isaías 61 e 62, você também vai encontrar versos que batem com Apocalipse 20, 21 e 22. E Deus estava anunciando todas essas coisas em Gênesis. Olha só, mais uma dica do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Viu o que Paulo disse? Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Quando que Deus disse isso? Quando que havia trevas e Deus disse haja luz? Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações. Colocou aquela luz como o Evangelho da glória de Deus resplandecendo nos corações dos homens que estavam mortos em pecados. Para que o Evangelho resplandece? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porque Ele é a imagem visível do Deus invisível. Passou a ser o primogênito da criação, sendo criado como imagem visível do Deus invisível. Não que Ele não existia antes. Olha, outra dica do apóstolo Paulo em Efésios 5, a partir do verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é vergonhoso. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Vê? A luz tudo manifesta. A luz de Cristo, do Evangelho da glória de Deus, resplandeceu em nós. Agora, quando há luz, nós enxergamos o que é trevas. Nós sabemos o que é pecado. E Paulo fala, já que a luz resplandeceu em nossos corações, é para a gente reprovar as obras das trevas. Reprovar essas coisas, porque na luz tudo manifesta. E ele disse, nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 3. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como a dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem à noite, e os que se embebedam, embebedam-se à noite. Você vê que Paulo está usando a expressão trevas e noite, luz e dia. Lembra que Deus separou a luz das trevas através daquela luz que ele mesmo disse, haja luz.
Ele separou a luz das trevas e chamou a luz dia e as trevas noite. O que Paulo enxergou aí? Somando com Ezequiel, com Isaías, com vários textos, calculando tudo isso. Ele enxergou que Deus anunciava as coisas lá em Gênesis. Tanto é que no sétimo dia está havendo um descanso. Você sabe, já tenho falado aí em vários vídeos que esse sétimo dia é o verdadeiro sábado que há de vir sobre essa terra. É o milênio. Tem coisas escondidas lá em Gênesis. Por exemplo, se você for olhar durante os 6 dias, Deus está falando, e houve tarde e manhã, e foi o primeiro dia. E houve tarde e manhã, e foi o segundo dia. Houve tarde e manhã, e foi o terceiro dia. Houve tarde e manhã, e foi o quarto dia. Houve tarde e manhã, e foi o quinto dia. Houve tarde e manhã, e foi o sexto dia. Mas só no sétimo dia, que Deus não fala que houve tarde e manhã. Você acha que ele se esqueceu? Você acha que isso é por acaso? Deus faz a contagem do dia e da noite com tarde e manhã. Lembra das 2.300 tardes e manhã? São 2.300 dias que vai ser figurados como anos proféticos. Agora, tarde e manhã houve dia e noite, mas só no sétimo dia, aonde houve um descanso, que Deus não fala, houve tarde e manhã. Sabe por quê? Porque ali é onde Deus está com o seu povo. Sabe quando Deus falou em Isaías 46 que anuncia o fim desde o princípio? Você pode ver que lá, quando Deus abriu a sua palavra para a gente, Ele anunciou tudo em 7 dias, não foi? O sétimo dia é o último dia. Cada dia ali era a tipologia de um milênio. Para Deus um dia é como 1000 anos. A criação não foi feita em 1000 anos. Cada dia para Deus como 1000 anos. Mas era tipologia. No Salmo 90 fala que aos olhos de Deus 1000 anos é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Então Deus criou tudo em um dia de, 24 horas. Mas cada dia era uma ilustração, uma representação de um milênio. De maneira que no sétimo dia está sendo o sétimo milênio. E ali Deus encontrou descanso não porque Ele se cansou. Sabe por que Deus encontrou descanso? Porque ali vai ser no milênio, aonde Ele vai estar com o seu filho, com a sua esposa, e aonde Satanás vai estar preso por 1000 anos. Somente aí então Deus encontra descanso. Quando Satanás está preso, enquanto esse bicho está solto pela terra, Deus não tem descanso. Jesus mesmo falou, meu pai e eu trabalhamos até hoje. Ele falou isso num dia de sábado, para dar a entender o que seria aquele sábado, né? E o que seria as obras que o Filho está fazendo. E se você for ver bem, essas coisas seriam reveladas para nós no futuro. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. E a palavra usada no hebraico ali para dia é um dia literal mesmo, de 24 horas. Agora, se você faz as contas de 6 dias, vai dar 144 horas. Isso te lembra alguma coisa? 144 horas apareceu antes do sétimo dia, antes do milênio. E todas essas coisas estão escondidas em Gênesis. Agora, presta atenção. Aqueles anjos que foram enganados por Deus, eles eram de Deus. Eles eram luz. E você vê que eles foram mesmo enganados. Eles não foram arrastados com a cauda do dragão à força. O diabo, ele não enganou todos esses anjos de Deus em um dia só. Ele não colocou um púlpito lá no céu e pregou um dia e enganou. Porque ele foi enganando esses anjos. E esses anjos olhavam para esse querubim ungido, que na verdade já era trevas, já era um diabo. Eles olhavam para ele e achavam que ele tinha luz e a verdade. Se coloca no lugar desses anjos que estavam sendo enganados. Eles iam falar para outros irmãos. E Deus deixou isso. Deus foi deixando isso acontecer até um dia em que o céu começou as trevas foi se multiplicando. Nunca houve trevas no reino de Deus. O primeiro sinal detectado de trevas foi quando o diabo nem começou a fazer, ele pensou no coração. O diabo não sabia disso, que Deus, além da presciência dele, ele sondava os corações. Olha para Isaías 14. Isaías 14, a partir do verso 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que delimitavas as nações. Tá usando o rei Nabucodonosor para falar do diabo. Que nações são essas? Essa estrela caída do céu, ela vai aparecer lá em Apocalipse, na quinta trombeta. Se você não conseguir conectar essas coisas agora, aguarda um próximo vídeo meu. E você vê que Satanás estava dominando as nações. Ele é o príncipe deste mundo.
Você vê que lá em Daniel, eu nem terminei de falar lá porque é muita coisa que está na cabeça, mas lá em Daniel, Deus já estava revelando que Satanás era o príncipe da Pérsia. Ele estava governando a Pérsia, Babilônia, Grécia, Roma. Ele estava dominando as nações até vir o Messias. E aí depois o evangelho foi implantado na terra e mesmo assim o diabo continuou. Só que agora o evangelho foi se alastrando pela terra. É o cavalo branco cavalgando. Mas aí você vai ver que lá na quinta trombeta a estrela cai do céu. Ó, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Você vê que esse personagem aqui queria colocar um trono dele acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? Os anjos. Ele queria ser chefe de todos os anjos. E aí Deus vai falar aqui da queda dele. Então você vê que ele dizia no coração dele, enquanto ele formulava aquele plano maligno, Deus já sondava, mas Deus ficou quieto. E ele foi enganando os anjos de Deus dia após dia. Anjos ouviram as duas partes. Agora, faça essa pergunta para si mesmo. Por que Deus deixou para criar o mundo só depois da queda? Você acha que Deus teve uma ideia nova? Mais ou menos assim, Satanás arrastou a terça parte dos anjos de Deus, enganou os anjos, lançou por terra e Deus falou, então eu vou fazer uma criação lá na terra. Vou fazer os homens, vou fazer animais. Você acha que foi essa a ideia que Deus teve na hora, no momento? Por que você acha que Deus não teve essa ideia antes? Não é que Deus teve essa ideia, ele já sabia de tudo, só que ele deixou para fazer a criação do mundo depois da queda do diabo, e isso não é por acaso, como eu sempre não me canso de falar nos vídeos. Nada que Deus faça ou deixe de fazer não é por acaso. Não existe alguma coisa que Deus fale e que não tenha um sentido profético e espiritual. E se você olha para Apocalipse, você vai ver toda a criação louvando a Ele, porque Ele é Criador. Na verdade, todo esse confronto do bem e do mal é por causa dessa palavra, Criador. Agora tem uma coisa interessante, agora vai dar, já com toda essa introdução, já vai dar para pôr muitos pensamentos maravilhosos. Em 2 Coríntios, quando Paulo fala que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ele não se maravilha que havia ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Porque se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, como que Paulo sabe disso? De onde vem essa afirmação dele? Muitas pessoas pensam que é lá na tentação de Jesus, que Jesus não sabia lá quem era aquele que chegou com a solução, sabe? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo já sabia que ele era filho de Deus, e Jesus sabia que ele era o diabo. O diabo viu que uma virgem ficou grávida, que milhares de anjos veio louvar o menino. O diabo não estava querendo saber se ele era o filho de Deus ali. E Jesus já sabia que ele era o diabo. Não foi ali que ele se transfigurou em anjo de luz. O que acontece é que quando o diabo se tornou em trevas no céu, e está escrito lá em Ezequiel que ele multiplicou o comércio dele, e Paulo olhou lá para Daniel e viu que ele era o príncipe da potestade dos ares. Lá em Efésios Paulo não fala que ele é o governador, o príncipe das potestades dos ares? A gente não tem que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e eles têm um príncipe. Paulo já começou a fazer cálculos. E não é só em Daniel que aparece isso, aparece em outros profetas. Então, você vê que o diabo, ele se tornou em trevas, mas ele enganava, ele seduzia os anjos de Deus. E os anjos de Deus chegou a um ponto de começar a olhar para o diabo como justo e verdadeiro, ou seja, ele era trevas, né, percebendo pelo ponto de vista desses anjos que foram enganados, eles olhavam para o diabo como um mensageiro da luz. Tá falando a verdade. Olhavam para ele como justo e verdadeiro. E para Deus já estavam olhando para ele como injusto. Porque ele se tornou em trevas, o pensamento dele é: eu vou pôr meu trono acima de todos esses anjos. E vou ser semelhante ao Altíssimo. Vou receber adoração. Vou ser criador. Ou seja, você vê que ele era o mal, ele era trevas, mas estava transfigurado em anjo de luz. Anjo é mensageiro de luz, verdade. É daí que Paulo tirou essa afirmação. E aí não é à toa que Deus deixou para fazer a criação diante dos olhos de todos, aí, justo depois da queda do diabo. Eu quero falar duas coisas, mostrar duas coisas agora com esse quadro já, né, meio que formado.
o porquê que Deus deixou para fazer a criação depois da queda e não antes. Tipo, não foi uma ideia nova. Deus poderia ter feito os homens, os animais, tudo antes da queda do diabo. Mas ele fez depois, não é por acaso. E a outra coisa que eu quero falar é sobre o plano de restauração que Deus executa pela vida de Abraão. E aí você vai ver que coisa maravilhosa é o Evangelho. Não é só isso que a gente escuta por aí. Tem muitas coisas espirituais que nos fazem meditar meses, anos, a ponto de pensar noite e dia na palavra de Deus.